pelo corte. Vamos lá, as previsões. O que que o tarô, que mensagem é que o tarô traz? Perdão, para os geminianos, para o ano de 2022, né? Quais são as possibilidades? E aí vocês encaixam de acordo com a realidade de vocês. É uma leitura geral, então são muitas energias, né? De muitas pessoas vibrando. Na casa 1, nós vamos ter o plano espiritual. No plano espiritual saiu a carta do Ermitão. É uma carta bastante espiritual, né? De uma grande conexão espiritual. Porque o ermitão é aquela figura que se isola, é aquela figura solitária, né? Que sai em busca de respostas, sai em busca de caminhos, né? Para as suas perguntas. E ele é muito detalhista, ele é muito minucioso, então ele vai com a sua lanterna e o seu cajado, buscando essas respostas. É um trabalho bastante solitário, é um movimento lento, mas é um movimento contínuo, onde ele se conecta com a espiritualidade e vai jogando luz, né, nesse caminho para obter as respostas que ele deseja. É como uma busca interna, né, de bastante interiorização. Então ele deixa todo o externo para poder fazer esse caminho solitário. Então nessa casa 1 do plano espiritual é uma energia que está sendo movida para que ela desça para o plano concreto, para o plano material. Então com isso, né, a minha intuição me diz que em 2022 os geminianos provavelmente eles vão sentir essa energia, né, de conexão com a espiritualidade e provavelmente vão estar, né, no que diz respeito a essa conexão, mais interiorizados, né? Então, de repente, as pessoas elas vão perceber que vocês estão nesse movimento, né, de maior contato com a prece, maior contato com os sinais que vão se apresentar, né? Internalizando, calados, buscando. Então, no plano espiritual, também me diz que são as energias, né, da boa espiritualidade, buscando essa conexão de forma mais silenciosa, né? Não tão óbvia, não tão externa, né? É algo realmente muito interno, muito interiorizado. É possível também que vocês estejam recebendo, né, informações, inspirações de mentores espirituais, né? Mentores que têm bastante maturidade, bastante experiência, né? Então, é possível que no plano espiritual, né, no plano astral, vocês estejam já tendo contato, né, no decorrer, para o decorrer, né, para que 2022 transcorra com essas inspirações. E esses mentores, eles podem aconselhar vocês, né, nessa caminhada que é lenta, mas que é constante. Então, possa ser que os geminianos também estejam entrando, né, muito mais em contato com a espiritualidade deles, de forma a construir, né, uma construção que se dá de maneira lenta, mas se dá de maneira constante, né? Ela não é rápida, ela é passo a passo, tijolo por tijolo, né? Então é uma carta de bastante conexão espiritual, com a espiritualidade, né? Com a boa espiritualidade que você crê, que você vivencia, porque não basta só acreditar, você tem que vivenciar, você tem que praticar, né?
me inspira agora a ideia de caridade, né? Caridade é uma ação que começa no campo espiritual, vai para o pensamento, depois para as emoções e depois para a ação. E o ato de caridade, ele sempre deve ser silencioso. Ele nunca deve ser feito debaixo de propagandas, debaixo de estardalhaços. Se o geminiano ele estiver, né, numa situação onde ele vai fazer uma caridade, é algo apenas entre ele, a pessoa que está recebendo e Deus. Essas três forças apenas, né? Então não precisa ficar falando o que fez, por que ajuda. Isso é propaganda. É um segredo, né? Um bom segredo que deve ser guardado com muito carinho, mantido entre você que fez a caridade, a pessoa que recebeu e Deus. Se a pessoa que recebeu quiser falar da sua caridade, é com ela, mas não foi você que fez propaganda. Certo, geminiano? Então é uma boa carta aí de conexão espiritual para a casa do plano espiritual. Na casa 2, nós temos o plano mental. E olha só uma outra carta que vem falar sobre espiritualidade. No plano mental, né, os geminianos são conhecidamente aí, né, do elemento ar, são muito mentais, muito dinâmicos no que diz respeito à mente, né? E esse plano mental ele tem a ver também com o intelecto. Então sai a carta do Papa, né? Do grande sacerdote. Então, no plano mental, vocês devem estar bastante ligados com questões tradicionais, né? Respeitando tradições, entendendo mais as tradições, entendendo por que as tradições são tradições, por que elas se estabeleceram como tradições, né? Porque às vezes, por exemplo, quando a gente é muito jovem, a gente quer subverter as tradições, a gente quer cortar, né? Quer quebrar com as tradições. Mas as tradições, elas não estão aí por acaso, né? Houve todo um tempo aí de construção. E as pessoas, elas se comprometem com as tradições. As tradições, elas não são ruins. E elas precisam ser respeitadas, elas têm o lugar delas, assim como as inovações, elas precisam ser vistas, né? Precisam ser analisadas. E se fazem bem à sociedade, elas também devem ter o seu lugar, né? Se elas trazem uma ideia de prosperidade, então a gente deve se comprometer com isso porque todo mundo quer prosperar, né? Individualmente e coletivamente. Então, no mental, no intelectual, os geminianos eles vão estar de repente observando bastante as tradições, né? Vão estar também muito conectados com as questões espirituais, né? Porque o que é o Papa? É aquela figura do clero, né? Que vai receber as informações, né, do plano superior para falar ao plano terreno, né? Observem que aqui tem duas figuras. Então é a figura que aconselha, é a figura que dá a orientação, que dá o norte, né? Essa carta, ela também é representada na astrologia pelo signo de Touro, enquanto essa aqui do ermitão é representada pelo signo de Virgem. Virgem que tem o mesmo planeta regente de Gêmeos, que também é Mercúrio. No caso de Touro, o planeta regente é Vênus, né? E o elemento de quem é de Touro é o elemento Terra. Então, de repente, no plano mental, vocês estarão bem racionais, né? O Gêmeos já é um signo bastante racional, mas é um signo muito volátil, muito dinâmico, muito ligeiro, né? Não fica muito tempo parado numa coisa só. Mas de repente, no ano de 2022, pelas características, né, desse arcano,
ele vem me dizer que de repente vocês estarão apreciando mais as tradições, apreciando mais, né, a importância dos compromissos, a importância de não ser tão volátil, né, de não ser tão ligeiro nos lugares, de você ficar, de você esperar, de você ter paciência, de você olhar, né, analisar, sempre nessa conexão do espiritual com o terreno, né? Essa carta do Papa, ela também vem me falar sobre casamentos, né? E como eu falei das tradições, né? Existe uma tradição para o casamento. O casamento ele não foi criado à toa. Então, de repente, você vai estar analisando, né? De uma outra forma, de uma forma inclusive espiritual, né? Não é apenas uma tradição terrena, tem uma base filosófica e espiritual para essa tradição. E é uma tradição que vem de muito tempo, né? Ela não foi criada à toa nem por acaso. Como essa casa também tem a ver com o intelecto, de repente você vai estar aí pensando em estudar, né, sobre essas questões. Perdão, sobre essas questões. Então, é a carta aí do Papa no plano mental ou intelecto, né? Pensando de repente talvez a fazer um curso superior, né? A, a buscar, né? Uma maior qualidade, né? Nos seus pensamentos, no que diz respeito à sua parte intelectual. Então, buscando mais conhecimento, mais conhecimentos práticos e conhecimentos filosóficos, conhecimentos espirituais, né? Dentro do seu pensamento, dentro do seu intelecto, porque você sabe que de repente você pode ser uma boa influência, né, para outras pessoas. Essa figura também, a minha intuição, né, ela me diz que, novamente, pode ser também um mentor, né? Porque está bem ligado à espiritualidade, às inspirações, né? Que a espiritualidade nos oferece. Pode ser também um mentor, né? Também te influenciando a nível mental e intelectual, certo, Gêmeos? Então, que você esteja aberto aí à presença da espiritualidade em 2022, a boa espiritualidade, né? Porque essas duas cartas trazem isso de maneira muito forte, né? Na casa 3, nós temos o plano social, o plano dos relacionamentos. E nós temos a morte. A morte ela vem falar sobre finalizações, né? Então, de repente, em 2022, a parte aí dos relacionamentos, que não são só relacionamentos românticos, são relacionamentos de família, de amigos, de parcerias, né? No trabalho, no lazer, né? Nos compromissos. Então, você também vai estar passando aí por mudanças, por finalizações, de repente percebendo que determinadas pessoas elas não devem mais continuar na sua vida, né? Você precisa fazer um upgrade, né? Passar para a próxima fase. Então, essa carta, ela está representada pelo signo de Escorpião, que é um signo bastante profundo, oposto complementar do signo de Touro, que foi da carta do Papa que eu falei agora há pouco, né? Ela vem em seguida. Então, de repente, você vai estar sofrendo, né? Sofrendo no sentido de obtendo influências desses mentores, né? Espirituais, no campo astral e no campo do intelecto, onde eles vão te ajudar nessas finalizações. Porque de repente, para você fazer essas finalizações sozinho, seja um pouco complicado. Então não tenha medo, né?
Quando vem a carta da morte, é dizendo que realmente é chegado o tempo de mudança. Essas finalizações, elas precisam acontecer para que você abra espaço para o novo, né? Para novas pessoas, novas relações. E se não for com pessoas especificamente, pode ser com o jeito de se relacionar. De repente você tem um jeito tão extrovertido, né? Mais ou menos, porque até Gêmeos nem é tão. É extrovertido, mas ao mesmo tempo ele também é muito autêntico, né? É muito mental. E o mental é com os outros, mas também para si mesmo, né? Ele é muito dual. Ele não é tão externo nem tão só interiorizado. Então, de repente, o seu jeito, a sua maneira de se relacionar, ela vai estar sendo colocada à prova. Você talvez descubra uma nova maneira de se relacionar, porque a maneira de se relacionar que você vinha, né, fazendo, talvez ela seja velha, ela precise cair por terra, né? Ela precise morrer, para que uma nova maneira ela surja, né? Ela venha a acontecer. Essa casa da parte do plano social, dos relacionamentos, ela também está ligada com as emoções. Então, de repente, é você aí, né, buscando as respostas, buscando os caminhos, orientado pela espiritualidade, né, orientado também no seu intelecto para uma nova vivência das suas emoções. O signo de Escorpião, né, que está ligado com a carta da morte, ele é bastante profundo no quesito de emoções, né? Ele é bastante ligado. Ele vivencia as emoções de uma maneira muito latente, né? Muito visceral até, eu diria. Então, de repente, você vai precisar passar por essas finalizações em 2022 para uma nova vida. Certo, Gêmeos? É uma carta aqui muito forte e é um ponto muito forte aqui do meio da sua leitura. Bom, para estudos e trabalho, que é a casa 4, nós temos o diabo. O diabo, ele é o professor do tarô, né? Ele é o professor. É aquele que tem prestígio, que domina uma situação, que fala dos prazeres, sendo eles de qualquer gênero, né? E também das questões financeiras, das questões materiais, da concretização, né, das questões materiais. No plano de estudos e trabalho ou da sua rotina, então em 2022, de repente, você vai estar passando por todas essas perdão, deixa eu beber um pouco de água. Você vai estar passando por todas essas avaliações, né? Inspirações, finalizações que vão naturalmente mexer com a sua rotina, né? Com a sua vida, com a maneira como você atua na vida, né, de forma prática, na sua rotina, no seu dia a dia, nos estudos, no campo do trabalho, né, como você desenvolve o seu trabalho. Porque aqui na parte de relacionamentos, ele vai falar, por exemplo, das parcerias, né, dos relacionamentos, como eu falei, romântico, familiar, colegas de trabalho, algum curso que você conheça outras pessoas, na questão de parcerias, né? Aqui, ou de jeito de se relacionar. Aqui a gente vai falar de como você desenvolve o seu trabalho, você enquanto profissional, você enquanto estudante, você vivenciando e praticando, né, os seus hábitos no dia a dia. Então, saindo o arcano do diabo aqui, me vem também o alerta para você observar de que maneira você está praticando, né? Os estudos, o trabalho e o seu dia a dia. Será que você não está com hábitos tóxicos, né? Que precisam de repente
ser finalizados, porque por mais que uma casa represente uma coisa e outra casa represente outra, as cartas elas se relacionam. Então, intuitivamente, a gente vê essas relações e a gente não pode desperdiçar a nossa intuição, não é mesmo? Então, Gêmeos, é bom você fazer uma análise, né? Talvez você esteja recebendo inspirações, onde você vai se dar conta de que de repente você está com hábitos no seu dia a dia que não são saudáveis, que são nocivos, né? Maneiras de fazer o seu trabalho, maneiras de conduzir os seus estudos que precisam ser finalizadas, porque a carta saiu logo abaixo da carta da morte, né? Então tá tudo relacionado. E essa carta do diabo, ela representa o signo de Capricórnio, que é o elemento terra, assim como o Papa, né, que saiu mais acima. Então, como alerta, eu diria para você rever, né? O ano está começando, de repente você está começando também num trabalho novo. Então, observe, né? Eu quero continuar como um profissional que eu era antes ou eu quero inovar? Eu quero fazer melhor, eu quero fazer diferente. E eu fico com aquelas coisas que deram certo. Mas o que não dá mais certo eu elimino, eu tiro da minha vida, eu abro espaço para o que é novo, né? Então, para alguns, será especificamente esse exemplo que eu dei, né? Não posso dizer que seja para todos, mas é uma carta que vem nos falar também, como eu disse, né, que o diabo é um professor, vem nos falar também sobre ensinamentos. De repente você também vai estar lidando aí, né, com alguém na sua parte de estudos, de trabalho e de rotina, né, de cotidiano, que vem te ensinar, vem te trazer novos aprendizados, né? E aí é interessante que você fique atento para saber se esse professor ou essa professora está te trazendo bons ensinamentos. Porque se forem ensinamentos nocivos, você vai ter que cortar. Aí a carta da morte aqui presente, certo? A carta do diabo, ela vem falar, né, como eu disse, sobre materialização. Então, de repente, você sai aqui no campo espiritual e no campo mental com duas cartas muito relacionadas à espiritualidade, ao seu compromisso com a espiritualidade, né? A carta do Papa. Na carta do ermitão, a sua busca, né? Ou a influência que você está recebendo de repente de mentores espirituais. E aqui, essa carta tem a ver com a materialização. E ela está chegando perto da casa 5, que vai falar sobre o plano da matéria, né? Se essa carta tivesse saído no plano da matéria, que fosse a última carta, que é a última casa, é como se ela estivesse domiciliada, né? É como se ela estivesse ali no lugar adequado, né, para ela. Não que ela não esteja aqui no local adequado, mas ela estaria na casa que diz respeito às concretizações, ao plano material. Mas ela saiu no plano dos estudos e do trabalho. Então, de repente, em 2022, você vai estar recebendo essas inspirações do plano espiritual, vai ter feito essas finalizações com a carta da morte, né? Vai descobrir talvez uma nova maneira de se relacionar, ou vai ter novas parcerias. E no plano dos estudos e do trabalho, você vai estar conseguindo materializar as coisas que você quer, né? Os planos que você tem. Você vai se sentir potente fazendo isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Nos seus estudos, no seu trabalho, na maneira como você executa, né? Você vai se ver com muita habilidade de materialização, de concretização, né? Tomando cuidado, é claro, com egos, com vaidades, com exageros,
né? Porque a carta do diabo ela vem falar disso também. Então, eu diria que é uma carta que ela traz, né, sempre um alerta, mas é uma carta de execução, né, de ação, de materialização de algo. Então, para alguns, de repente, é a concretização de passar no concurso público, né, que se quer muito. De repente é isso. Mas aí é bem específico para alguns geminianos, certo? No plano material, que tem a ver com libido, com instintos, você sai com a sua carta. Olha só que interessante. Você sai com a sua carta, que é a carta dos enamorados, é a carta de Gêmeos, né? É a carta que vem falar sobre escolhas, é a lei do livre arbítrio, né? Então, no plano da matéria, no plano do libido, né, dos instintos básicos, você aí vai ter que fazer escolhas em 2022, né? Para onde eu vou? Para esse lugar ou para esse lugar? Fico com quem? Com essa pessoa ou com essa pessoa? Esse trabalho ou esse trabalho? Entende? Você de repente vai ser exigido aí em 2022 no que diz respeito a escolhas, né? Mas a coisa interessante aqui da sua leitura até o momento é que existe, principalmente no início do jogo, uma presença muito forte da espiritualidade. E aqui também, né, nessa carta dos enamorados, tem um anjo aqui com uma flecha, né, para atingir aqui esse jovem e está do lado do coração. Então, você deve, né, buscar esse aconselhamento, essa inspiração, né, esse norte junto à boa espiritualidade para que você tome a melhor atitude, para que você faça essas finalizações que você precisa fazer da maneira correta, né? Para que você se abra para o novo, para que você concretize as coisas que você deseja da melhor forma possível, né? Então essa é a carta de Gêmeos. Bastante interessante aqui. É muito interessante porque na leitura de Áries saiu o Imperador, que é a carta do Imperador. Na leitura de Touro saiu a carta do Papa, que é a carta de Touro. E agora, né, claro, em um local diferente. Mas aqui, na leitura de Gêmeos, sai a carta dos geminianos, tá? Isso aqui tem a ver com livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. Na Pequena Cruz Celta, na carta 6, nós temos a indicação de como você vai estar, né? Você em 2022. Olha só que maravilha. Nós temos a carta do Mago. E a carta do Mago, Gêmeos, ela também é atribuída a vocês, né? Ao signo de Gêmeos. Então você vai estar no seu lugar, na sua essência, como um bom geminiano, né? Com todas as ferramentas disponíveis para ser quem você é. Você é um signo muito autêntico, né? As pessoas de Gêmeos, elas são muito autênticas. Tomar cuidado apenas com a questão das manipulações, né? Mas é o arcano 1, aquele que está com todas as ferramentas para um novo início, né? Para uma nova empreitada, para uma nova proposta. E o interessante é que, de repente, isso vai se dar, né, mais fortemente a partir das finalizações que, de repente, você precisa fazer, né?
no ano de 2022, que você vem mantendo, mas agora de repente você vai estar com muito mais energia, com muito mais certeza, né, alinhado, muito mais com a espiritualidade para fazer essas finalizações para os novos inícios, certo? Então aqui é você com você mesmo, né? Porque essa é a carta também do signo de Gêmeos, o mago, né? Aquele que é alquimista, aquele que tem grandes habilidades, né? De manipular as coisas, mas lembrando, manipular para o bem, né? Não para o mal. A carta 7 é a carta que vem falar de como as pessoas vão estar te vendo em 2022, Gêmeos. Olha só, as pessoas vão estar te vendo como a estrela, né? Primeiro como aquela figura que dá um norte, né? Lembra que eu falei do Papa? Aquela figura que tem, né, uma comunicação com o plano espiritual e com o plano terreno. Ele é uma espécie de norte, ele traz conselhos, né? Quando eu falo de norte aqui, na questão da estrela, é porque a estrela, a gente lembra da estrela guia, né? Que levou os 3 reis magos, né? Até o nascimento do local do nascimento do menino Jesus. Então as pessoas em 2022, elas vão de repente estar te vendo como essa estrela, né? Como esse guia, essa pessoa que inova, né? Que aponta as inovações, mas que também respeita as tradições, né? Como eu falei na carta do Papa, no plano mental. Então as pessoas de repente vão estar, né, te vendo como esse alguém que brilha, esse alguém que é um norte, esse alguém que transmite confiança e que dentro disso tem também um grande processo de cura, né? Porque a carta da estrela ela vai falar sobre processos de cura, sobre esperança, sobre bastante intuição. E o que é intuição, se não o forte contato com a espiritualidade, né? As intuições benéficas, né? Com a boa espiritualidade, é o que a gente precisa buscar. Então, em 2022, as pessoas vão estar te vendo assim, como alguém que está transparente, né? Honesto, desnudo, que é como é, que está em contato aqui com as emoções, ó, com as águas, né? Com as emoções, com o fluxo da vida, né? E está sendo um norte, está sendo uma esperança, né? Então, aqui, agora a minha intuição me falou a respeito, isso também é especificamente para alguns, não é para todos, que talvez tenha algum geminiano aí, né, que seja médico, que esteja manipulando formas, remédios, né, para buscar a cura para as pessoas, né? Não são todos os geminianos que são médicos, mas alguns essa parte da leitura vai ressoar, né? E não só médicos, aquelas terapeutas, né? Pessoas que manipulam fórmulas de remédios homeopáticos, essências, né? Que não são médicos, mas trabalham com essências, buscando a cura das pessoas, né? Então, sendo essa figura aí que está promovendo, né, isso para o bem, para a cura, né? Que bonito, sabe, Gêmeos? Que bonito. Mas para que tudo isso se desenvolva bem, não esqueça que você vai precisar aí se renovar, né? Ou cortar pessoas, ou se não for pessoas, pelo amor de Deus, não vai sair por aí cortando todo mundo, né? Se não for pessoas, vai ser cortar um jeito antigo de fazer as coisas, né?
uma ideia fixa de repente. Aí aqui eu trago um pouco a carta do Papa, né? Quando eu falo de pensar nas tradições, a parte do alerta aqui, né? O tarô realmente é maravilhoso porque uma coisa puxa a outra. A questão aqui do Papa no plano mental pode vir falando também de ideias fixas. Então, de repente, você está muito preso, né, a ideias fixas no plano mental e você vai precisar mudar isso. Você vai precisar se renovar, né? Inclusive para que no seu plano material, né, no que diz respeito aqui a estudos, você traga mais alegria, traga mais prazer, né? Traga mais desapego. Porque a carta do diabo fala em apego. Ela fala justamente em apego. E aqui o seu desafio vai ser não ficar com ideias fixas, não ficar preso a coisas que são tóxicas, a pensamentos tóxicos, a relacionamentos tóxicos, né? E vem você, ó, aqui no plano material tendo que se decidir. Fico dessa maneira, como eu vinha fazendo, ou eu me renovo, né? Olha a carta de Gêmeos aqui. E aqui me diz que você tem todas as ferramentas para se renovar e para dar o pontapé aí em novos inícios, certo? Porque as pessoas elas vão estar vendo isso de você, vão estar sentindo isso. Então, se elas estão sentindo, às vezes as pessoas pensam coisas da gente que não são verdade, né? Mas, de alguma forma, a nossa energia está emanando isso para elas, né? Então, de repente, você vai estar com uma energia, né? Tão na sua essência, usando todas as suas habilidades verdadeiramente, né? E para o bem, que você vai despertar as pessoas para essa questão da cura, né? De alguém que guia. Só cuidado com as manipulações, né? Do mago, né? Para o lado negativo, certo? Mas uma boa leitura, eu diria, assim, de profunda transformação. E não esquecer que é a conexão aqui, né? No plano espiritual aí com seus mentores, né? Buscando as respostas e com certeza o universo vai te trazer. Eu sempre tenho que olhar o tempo. Então, pessoal, no fundo do deck, olha só, nós temos a roda da fortuna. Eu acabei de falar sobre mudanças, né? Que foi algo novo aqui. Novo não, algo presente aqui na sua leitura. E vem a roda da fortuna, que vem falar de mudanças e mudanças que estão programadas já para a sua vida, né? Que estão no seu destino. Né? Se você não acredita em destino, de repente você precisa avaliar, né, as suas crenças, porque nós temos o livre-arbítrio, sem dúvida nós temos, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas a gente segue os planos de Deus, né? Foi Ele que nos colocou aqui. Então nós temos que seguir um plano. E quanto mais conectados a gente estiver com esse plano, mais as coisas fluem, mais a roda gira, né? Então, no campo positivo é aqui a roda girando, as coisas acontecendo, né? O equilíbrio. No plano negativo vem me falar de instabilidade, de desequilíbrio, né? Aí eu faço bastante relação com a questão das escolhas, né, que você vai precisar fazer. O signo de Gêmeos é naturalmente conhecido por ser um signo de bastante indecisão. Então vai chegar, né, o momento de você não ficar indeciso, Gêmeos. De você usar aí o seu livre-arbítrio, fazer as finalizações que precisam ser feitas, né? E escolher. Na carta da estrela, eu também pensei em uma coisa, eu não queria deixar de dizer, que quando eu falo de norte, de guia, né?
A carta do diabo, como eu disse no início dela, da interpretação, ela é reconhecidamente como o professor, alguém que vem ensinar, né? Então, de repente, você também pode ser um professor, porque saiu no campo do trabalho, né? Você pode ser um professor aí, que vai ser, né? Obviamente, o orientador aí dos seus alunos, né? Que tem todas as ferramentas, mas cuidado com as manipulações. Cuidado para não desvirtuar os seus alunos, né? Porque se você coloca os seus alunos num caminho que não é bom, tenha certeza de que isso será cobrado, né? Olha aqui a roda da fortuna. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, né? Então a vida dá muitas voltas. Se você desvirtua, você vai ser chamado à responsabilidade, né? Para alavancar esses alunos no que diz respeito à evolução, né? A carta da Roda da Fortuna, ela vem me falar também sobre karma, né? Sobre destino, como eu falei. Sobre karma, sobre destino. Me fala também sobre sorte, né? De repente aí você vai estar em 2022 muito propenso, né, a situações de sorte, né, entre aspas. Porque sorte está muito ligada ao acaso. E nada acontece por acaso, né? Como eu falei, existe um plano, né? A roda gira. Então é bem importante aí essas relações que o que o tarô ele faz. Certo, gêmeos? Maravilha. Então, para fechar, nós vamos ler aqui uma mensagem do Vigiai e Orai, né? Sua leitura que tomou um pouquinho mais de tempo aí, mas foi necessário. Então vamos ver que mensagem a boa espiritualidade vai nos oferecer para o signo de Gêmeos, de quando em quando. Muito interessante, tem bastante a ver com a sua leitura, porque essa mensagem ela sai bastante, eu já conheço um pouco ela, né? Então, de quando em quando? De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo. Tudo a ver, né, com as buscas que eu falei aqui do início. Que te contemples a sós na face espelhada da existência. Que te contemples a sós, né, um caminho solitário aí, você com você mesmo. Você com você mesmo e com a espiritualidade. Que te contemples a sós na face espelhada da consciência. Que te indagues quanto aos teus propósitos de vida. Que efetues honesto balanço de tuas ações. Lembra que eu falei da honestidade aqui da figura da estrela, da transparência? Que efetues honesto balanço de tuas ações. Que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito. A fantasia aqui, né, do diabo. Que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito. Que não representes para ti mesmo. Que te desnudes, olha só, eu estava falando, tarô é incrível, gente. Que te desnudes no silêncio de tuas reflexões. Que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, né? Então, se as suas tendências e as suas inclinações forem tóxicas, tá na hora de cortar, de finalizar. Que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. Gente, isso aqui é incrível. Vocês lembram da mensagem inicial, quando eu estava aqui iniciando, né, o processo do jogo, quando eu falei da caridade? Fazer caridade não é fazer propaganda. É uma coisa sua com Deus. E no máximo com a pessoa que você fez. Só. Mas no fundo é tudo entre você e Deus.
e mais ninguém. E olha só o que o final da mensagem diz: que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. Sem que ninguém mais esteja contigo. Tudo é entre você e Deus. Ok, gêmeos? Melhor finalização do que essa não poderia existir. Então, geminiano, eu desejo aqui um ótimo 2022, né? Com esta maravilhosa e tão reflexiva leitura, que você esteja bem, esteja consciente e esteja aí bastante aberto às mudanças que você precisa fazer, certo? Um ótimo 2022, fiquem todos com Deus, até a próxima, tchau, tchau.